Galera rubro-negra, vamos agora de equipe F e os últimos detalhes porque falta pouco para começar a nossa partida, o início da Copa do Mundo de Clubes. Crédito de imagem ESPN Brasil, grupo Disney, o link é abaixo na descrição, beleza? E vamos se inscrever no canal SR Fla para ajudar a gente caso você não seja inscrito, beleza? Ative o sininho de notificações e chega dando aquele like porque me ajuda demais e eu agradeço. Compartilha, comenta, Flamengo deve iniciar com Pedro ou não? O que você acha? Uma boa discussão aqui hoje do programa. E Gerson, vai ser vaiado ao entrar em campo? É a paixão pela notícia, Felipe, nos une aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui em frente ao Lincoln Field, aqui na Filadélfia, Pensilvânia, onde o Flamengo estreia no Mundial de Clubes hoje à noite, 10 horas da noite, horário de Brasília. Tem Flamengo e Esperance da Tunísia. Essa tão aguardada estreia do Flamengo. O Flamengo que tem algumas questões em relação ao time titular. O Alexandro, ele, segundo o Felipe Luiz, está à disposição, mas o Alexandro, ele tem uma questão muscular, um desgaste muscular, não participou do treino de sábado, parte do treino de domingo treinou separado dos companheiros, pode começar do banco de reservas. Já o Jorginho pode estrear pelo Flamengo nessa partida contra o Esperance, então a gente tem algumas questões para resolver. Vamos ver como que vai ser o Flamengo nessa partida. A gente tem uma provável escalação, uma tela com provável escalação do Flamengo para esse jogo, já para trazer o comentário do Pedro Ivo Almeida, com Rossi no gol, Wesley pela direita, Léo Pereira, Léo Ortiz, e aí na esquerda, Ayrton Lucas pode ser o titular, caso o Alexandre comece mesmo no banco de reservas. Aí no meio, Pulgar, Jorginho, estão fazendo a estreia dele com a camisa do Flamengo, provável titular para o jogo de hoje, Jorge André Arrascaeta no meio, e aí o Gerson pela direita, Bruno Henrique na frente, pela esquerda, Luiz Araújo, mas também pode ter uma mudança nesse desenho tático, talvez o Plata começando como titular, até mesmo o Everton Cebolinha, o Gerson fazendo mais a linha do meio campo. Pedro Ivo Almeida, são algumas questões para a gente conversar sobre esse provável time do Flamengo para essa tão aguardada estreia do Mundial de Clubes. Hoje é dia de estreia do Flamengo, hoje é dia de Flamengo. Sim, estamos aqui na frente do estádio que servirá de palco para o primeiro jogo do Flamengo, também para o segundo e aguardado jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. São muitos desenhos possíveis ali, né? Você pode ter Alexandre, Ayrton Lucas ou quem sabe até Varela pela esquerda. Você pode ter Jorginho muito provavelmente titular, ou se não tiver ali, um outro nome. Gerson de segundo homem baixando, acredito que não. Felipe Luiz gosta dele bem aberto e uma indefinição, Arrascaeta centralizado, Pedro não deve ser titular, então Bruno Henrique faz o comando de ataque. Na esquerda você pode ter o Luiz Araújo, não é exatamente a dele, o lado esquerdo, mas já atuou por ali, Felipe Luiz gosta também. Você pode ter o Plata, ou quem sabe mudando um pouco o desenho do meio de campo, fazendo quase que um homem mais aproximado do Bruno Henrique, ou quem sabe também o Cebolinha. Então são muitas as possibilidades. Felipe Luiz ontem segurou, não entregou nada, falou que era só amanhã. Então hoje, por volta das 8h30, 8h45 horário de Brasília, pouco mais de uma hora antes da bola rolar, a gente deve ter a confirmação, times escalados, divulgados aqui pela FIFA que organiza a final mundial de clubes, e muita expectativa. Tá frio aqui, ainda tá vazio, a gente tá aqui no estacionamento, a galera vai começando a chegar, o portão ainda também não tá aberto, o pessoal se concentrando, muitos pontos espalhados da cidade, tem um bar aqui perto que a turma tá começando a chegar, mas por enquanto tá engatinhando, mas a gente já tá aqui para trazer as informações, como disse o Felipe lá no início do link. Um complexo muito legal aqui na Filadélfia, aqui é o Lincoln Field, casa do Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl. Aqui, bem à frente da gente, tem o estádio de beisebol do Philadelphia Phillies e ali do lado o ginásio do Philadelphia 76ers, então é um complexo bem legal. Ontem, aqui no Lincoln Field, o Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva, ele falou sobre essa questão do Gerson, com a saída dele, provável saída dele para o Zenit da Rússia, falou sobre como tem sido a conversa dele com o Gerson e também sobre a mobilização do Flamengo para essa partida contra o Esperance, a estreia isso no Mundial. A gente vai ouvir agora o... Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, mas foi isso. Falou sobre muitos assuntos, me chama muita atenção sobre a situação do Gerson. Um discurso ali quase que ensaiado, a gente repetia, né? O Boto já fala que não tinha nada para comentar porque não tinha um fato. Felipe Luiz também fala que não tinha nada para comentar porque não tinha um fato. Só que ao mesmo tempo Felipe Luiz admite que teve uma conversa privada, uma conversa reservada para entender como estava o Gerson, e reforça muito essa situação de que está confiante, que ele está focado, que nada mudou. Por enquanto, sim, de fato, Gerson é jogador do Flamengo. O Zenit não sinalizou nada oficialmente ao Flamengo que teria feito o pagamento, só deve fazer isso quando a janela abrir, após o Mundial de Clubes. E sobre a expectativa
expectativa, muito controle de ansiedade e um Felipe Luiz que promete um Flamengo sem mudar a sua essência. Pressionando, marcando alto, tentando apresentar uma intensidade alta sem baixar essa intensidade, sem oscilar durante o jogo e procurando também ter a bola. Quando tiver que descansar, controlar pela posse de bola, ter a bola, e um Flamengo que vai buscar construir um resultado o quanto antes nessa partida. Pode chamar, Mendel. Sem deixar a ansiedade tomar conta nem atrapalhar. Felipe, pode chamar. Não, pode chamar a entrevista. Espera aí, não, deixa eu fazer a pergunta. Então, vocês ficam nesse chama, não chama? Deixa eu fazer a pergunta. Ô, Bidrovski e Pedro, deixa eu perguntar uma coisa. O Pedro falou sobre agora intensidade, marcação, pressão. Será esse o motivo pro Pedro não começar jogando? Ou tem algum outro motivo? Ele tá bem abaixo fisicamente? É uma opção técnica? Como é que funciona isso daí? Só pra entender, porque o Pedro já vem treinando há um bom tempo. E ele não tá, pelo menos não tá nas prévias, né? Antes da gente ouvir o Felipe Luiz rapidinho então, Zé, são duas questões, são dois pontos distintos. O Pedro está 100% fisicamente, não tem nenhuma restrição, está absolutamente liberado à disposição da comissão técnica. A opção do Pedro não começar jogando é do Felipe Luiz e sim, por não entregar necessariamente uma intensidade que ele acredita. Ele bate muito nessa tecla. O futebol moderno, todo mundo tem que correr, marcar, pressionar. Ele sabe que já tem uma Arrascaeta que talvez faça isso numa rotação menor. Não daria para ter um segundo homem ali também de uma rotação menor. Poucas vezes a gente vai ver a Arrascaeta com o Pedro no time do Felipe Luiz, a não ser que o Pedro mude um pouco essa característica. Muitas vezes vai ser ou Arrascaeta ou Pedro. Hoje aqui, muito provavelmente só Arrascaeta sem Pedro, né, Mendel? Exatamente. Pra mim, estreia é sempre difícil, a gente sabe que é. Mas eu acho dos brasileiros a estreia mais enroscada. Não acho que é a mais difícil. Porque é óbvio que é pior você jogar contra o Borussia Dortmund e com o Porto, como o Fluminense e Palmeiras. Mas eu acho a mais ardilosa, a mais, sabe, a maior arapuca, essa do Flamengo. Porque a do Botafogo quase se enroscou, mas era o jogo mais fácil. Borussia e Porto, dá para Fluminense e Palmeiras jogarem de igual? Dá, o Palmeiras jogou. Mas se perdesse, não ia ser um drama. Eu acho que esse jogo com a Esperance da Tunísia, eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil. E é um jogo que vai bagunçar um clima de um jeito que os outros não gostariam, porque o Botafogo não imaginava perder o Seattle e não perdeu, embora sofresse. E Porto e Borussia, se não é o primeiro escalão europeu, são times europeus. Esse jogo do Flamengo eu acho um perigo tremendozinho. E você? Não, eu entendo o teu raciocínio, Felipe. É isso aí mesmo. A gente falou do Botafogo o seguinte: se o Botafogo não vence, teria uma obrigação muito maior no jogo contra o Paris Saint-Germain, que é o próximo, contra o grande favorito da competição. Você imagina, o Botafogo não venceu o jogo contra o Seattle, né? Então venceu, já, né, vai para o jogo de uma outra forma. O Flamengo da mesma forma, o próximo jogo é o Chelsea, que é o favorito do grupo. Eu acho que dá até jogo, pelo que eu estava vendo do jogo do Chelsea, a não ser que eles estavam se poupando, mas assim, acho que dá jogo, mas o Chelsea é o europeu do grupo, é o favorito do grupo. Então esse jogo do Flamengo se torna aquele jogo que assim, tem que vencer, tem que ganhar, tem que somar os 3 pontos, é a estreia, é a ansiedade, é o que o torcedor falou. Nesse jogo você tem que propor o jogo, você tem que tomar iniciativa. Não é muito conhecido a equipe do Esperance dos brasileiros, de todos nós, né? Eu particularmente não é possível. Se alguém viu algum jogo 90 minutos do Esperance, parabéns. Eu não vi, eu não conheço como joga taticamente, como é que é o posicionamento, se marca com linha alta, se marca com linha baixa, não conheço. Então, assim, são esses jogos que dá essa dificuldade. Você é o favorito, você tem que ir para cima e você pode ser surpreendido, né, por uma equipe que é arrumadinha, organizada, né, futebol acontece isso, então por isso o torcedor fica nessa preocupação, é o primeiro jogo. Assim, o Flamengo não tem outro resultado que não seja vitória para buscar a classificação. Não ganha um jogo como esse, fica uma responsabilidade muito maior no segundo jogo contra o Chelsea. Eu até jogando para você, Pascoal, porque hoje em dia a gente precisa desenhar para algumas pessoas que falam, ele tá falando... Não, a estreia do Botafogo eu achava mais fácil. É que eu, no meu raciocínio, Botafogo se complicou no segundo tempo, assumindo, no meu raciocínio, eu estou assumindo que o Botafogo sequer perderia. Mas o lateral esquerdo ali, sim, deu uma mão pro Botafogo. Mas é isso que eu quis dizer, eu acho mais fácil. Se o Botafogo perdesse, era mais grave, na minha opinião, do que o Flamengo se complicar com a Esperança, que me parece um time mais forte. Mas o que eu estou dizendo é, se o Flamengo se complica com o Esperança, a chance de classificação, que me parece bem real,
ela complica. É isso que eu quis dizer. Tem uma visão Quero te ouvir, quase Pascoal. como essa. Por exemplo, eu acho que o Botafogo perdeu uma grande chance ontem de fazer saldo. Porque sabe que tem um gigante no grupo, tem dois gigantes no grupo e que precisa de saldo de gols. O jogo do saldo de gols era ontem contra o possante Seattle. Concordo. Certo? Mas e o Mengo? Desperdiçou uma grande oportunidade. Eu também tenho essa preocupação da estreia, porque você sabe que estreia tem aquele emocional, tem os jogadores, mas os jogadores do Flamengo, muitos são internacionais, quase todos eles. Mas é estreia, né, Pascoal? Eu sei que vale a pena uma estreia, dá uma preocupação. Vai ser apertado? Vai ser difícil. É. Eu acho que o Zinho falou muito bem, eu estou até concordando com o Zinho, você sabe que eu gosto de concordar com ele porque ele tem boas ideias. Então, eu até concordo com... É isso. Então, vai para grupo com esse negócio. Então, eu já estou concordando com ele. Porque é o seguinte, a gente não tem uma noção exata de como joga o Esperança. É isso. A última vez que eu... Estou curioso com o placar. Termina a sua explanação, placar. Vai. Como assim? Eu estou explicando. Que apressado, Zé. Tô curioso com o placar. Eu não sei, hoje ele tá aqui meio que atropelando. Não, tô curioso com o placar. Eu acho que é um jogo complicado. Eu começaria com o Pedro. Pedro e Arrascaeta. Pô, você tem um cara que... Você tem o arco e a flecha. Olzinho concordando. J. Cristo que me proteja. E você tem Arrascaeta e Pedro, você não põe pra jogar Arrascaeta e Pedro? É isso. Não, e você viu a entrevista do Mendel? Mas de onde que vocês tiraram a ideia que não pode jogar o Arrascaeta com o Pedro? De onde que saiu essa ideia? Eu queria entender qual é o gênio matemático, o Einstein, que consegue fazer um negócio desse. Que não pode jogar o Pedro com o Arrascaeta. Eu queria entender de onde saiu isso. Eu queria entender. Se alguém me provar isso, que o Pedro é um caneludo, que não sabe dominar uma bola, que não sai da área, que alguém me provar isso, eu troco de nome. Porque não é possível, cara. Não pode jogar o Pedro com a Arrascaeta, porque nas funções táticas, dos cambal de Madureira, da recomposição daqui, Pô, tem um monte de cara pra marcar. Tem Jorginho, tem um monte de cara pra marcar, vai mandar o Pedro marcar. Açúcar ou mel? Se eu sou o treinador do time... Se eu sou o treinador do time, eu falo, Pedro, se você voltar até a linha do grande círculo, eu vou te multar. Eu quero você na cabeça. Chazinho de folha de maracujá, eu quero só nos 40 metros finais, nem nos 50, nos 40 metros finais. Eu não sei se eu estou escutando. Eu às vezes penso que eu já vi coisa no futebol. Eu estou vendo cachorro voar. Eu vou ver cachorro voar. Não, porque o Arrascaeta não pode jogar com o Pedro, porque o Pedro não recompõe os cambal de Madureira. Tem 618 para marcar. A defesa está lá. Tem 4 para marcar. 2 volantes, 6. Eles vão pedir pro Pedro marcar. E o Arrascaeta? Ficando preocupado. O Arrascaeta faz uma sombrinha no volante. Qual é o problema de fazer uma sombra no volante? Não precisa nada. Não precisa. O Arrascaeta e o Pedro não precisam correr até se abafar. Mel, por favor. Eu tenho umas coisas que eu. Bom, tudo bem. Só vou falar o seguinte: o jogo é difícil. Vamos lá. Jogo complicado. O Pedro não deve começar o jogo. Resultado, Pascoal. Resultado. Deixa eu só pensar. O Pedro não vai começar o jogo? Não. Quem começa do lado esquerdo do campo? Gerson, pelo menos a escalação ali, Gerson pelo lado esquerdo, Arrascaeta e Luiz Araújo pelo lado esquerdo, né? Não, o Gerson lá direito. A escalação não estava assim, não. Não, pelo que passou era Luiz Araújo, Arrascaeta e Gerson. O Gerson na direita e Jorginho. Gerson na direita, Luiz por exemplo, na esquerda. Eu não acho uma boa ideia ter o Ayrton Lucas e o Luiz Araújo desse lado. Um vai abafar o outro. Bom, mas é claro que eu só tô vendo. Não fuja! Desse jeito que tá aí... Jogo difícil. É difícil, cara. É difícil. Vai ser complicado. Hoje não vai ser aquele mamãozinho. Vamos voltar no Pascoal, que ele tá tenso. Não vai ser aquele mamão, Volta ali que ele vai dar o placar agora. Ele tá fugindo, ele tá ganhando tempo. Eu tô ganhando tempo. Tô raciocinando. Vai ser difícil quanto? 4-0 pro Flamengo. Não, Pascoal, não é possível. 4? Não é possível. Tem certeza disso? Tem certeza disso? Ai. Ué, vocês perguntaram pra mim. 4-0? O jogo vai ser complicado. Ô, o Pedro não começa jogando. Pô, tô preocupado aqui, Zinho. Achei que ele ia ter alguma coisa aqui, nervoso, a veia do pescoço saltando, ficou vermelho. Quando eu escuto um negócio, eu não sei se o Zinho vai concordar comigo. Se o Pedro começa jogando, quanto que é? De 4 pra cima. Só o Pedro vai fazer 3.
Se o Pedro entrar jogando, ele faz 3. Não, ele tá falando 4-0 porque o Pedro vai entrar no segundo tempo. Aí pode ser, Zinho. Agora, com todo respeito, sabe, eu não consigo conceber não poder jogar a Arrascaeta com o Pedro. Desculpa, se o Zinho concordar, se o Zé Elias concordar... O Zinho já concordou com você. Eu me perdoe, eu não sei... Sabe, a gente vive brigando por ter o arco e a flecha. O cara que tem a bola, que tem qualidade, e o cara que tem poder de conclusão. Quando você tem essas duas peças, você não põe para jogar junto? É só corrobora com o fator de inversão de valores, né? Porque se você tem um centroavante que é matador, você vai preocupar os zagueiros. Sim. Então um vai marcar, o outro vai sobrar, você vai ter uma atenção a mais. Agora, quando você tem um centroavante, por exemplo, entre Bruno Henrique e Pedro, qual é o centroavante matador para mim? É o Pedro. O Bruno Henrique é o trabalhador, é o cara que corre, que marca e tal, mas ele não tem a qualidade de finalização do Pedro dentro da área. Aí você trabalha com um time técnico, que você tem 3 jogadores de meio campo, que é o Gerson, o Jorginho deve jogar, o Pulgar, aí você tem a Arrascaeta. Essa bola vai chegar, você tem os dois laterais passando. Cara, pelo menos que tem passe. Você tem os dois laterais passando, ou seja, você vai ter, com certeza você vai ter oportunidades para serem criadas ali para o centroavante finalizar. Eu prefiro ter o meu centroavante. Entendeu? E aí o próprio Felipe se contradiz com aquilo que ele falou lá atrás, que ele falou que o jogador só melhora jogando. Então, se ele só melhora jogando, ele tem que colocar o Pedro para jogar e exigir do Pedro determinadas movimentações com e sem a bola. Essa é a função do treinador, melhorar o atleta. Porque não vou colocar o Pedro para jogar porque ele não me oferece isso. Mas espera aí, e onde está o seu trabalho para pedir para o Pedro fazer? O Pedro chega, o Pedro faz. Agora também não adianta você tirar 100% do seu jogador de ataque para finalização para marcar. Vou dar um exemplo. Você lembra quando todo mundo falou: o Vitor Roque está chegando no Palmeiras, Vitor Roque está chegando no Palmeiras, Vitor Roque está chegando no Palmeiras? Qual é a função do Vitor Roque hoje? É ser atacante ou ele divide mais, ele gasta mais energia correndo, marcando e tal? Ou finalizando dentro da área? No mínimo 50-50. São times diferentes, maneiras diferentes de jogar, ponto. Mas assim, eu prefiro, com a qualidade que tem o time do Flamengo, que vai ficar com a bola nos pés contra o Esperance, né? Esperance, né, Pascoal? Esperance. Eu não acredito que o Esperance vai sair para cima do Flamengo. Peraí, tenho um centroavante ali, a bola vai chegar. Eu tenho 2 jogadores que podem fazer a marcação. Eu tenho uma linha de 4 ali que também pode fazer a marcação. E o Gerson volta por dentro para ajudar. Luiz Araújo que vai recompor, porque uma das razões do Luiz Araújo jogar não é porque ele é excepcionalmente técnico, o cara é fantástico, dribla todo mundo. Não, é porque ele tem a capacidade de atacar e voltar na marcação. Ou seja, você tem já uma compensação para você poder jogar com 2 jogadores. Pro Arrascaeta, perdeu a bola, faz a sombra só no primeiro volante. Faz a sombra, não precisa marcar, faz a sombra. Entendeu? Você tem alguns mecanismos que você pode fazer isso. Mas assim, eu hoje, especialmente hoje, contra o Esperance, você tem que ter um jogador que vai te dar a oportunidade de a cada 3 bolas, 3 oportunidades ali, ele vai te guardar 2. Sim. Ele vai fazer 2 gols, que é o caso do Pedro, eu acho. Eu quero girar os placares, mas Zinho, o seu placar eu quero porque esse assunto eu não passei contigo. Eu queria que você pincelasse porque você concordou com o Pascoal, acho que você também gostaria de ver a Arrascaeta e Pedro juntos, e aí já emenda o placar também, Zinho. Não, eu concordo com o Pascoal, sim. A gente debateu isso no jogo da Libertadores. Eu não era a favor da entrada do Pedro para aquele jogo contra a LDU. O Pedro estava voltando de contusão, estava nitidamente ainda fisicamente abaixo e precisava dessa intensidade de movimentação, correria na frente. O Pedro ainda não estava entregando isso. Foi até motivo de debate meu e do Pascoal. Hoje, eu já acho como o Pascoal, porque hoje o Pedro já tem um tempo de trabalho, de treinamento, de preparação muscular, está muito mais forte fisicamente. Eu encontrei aqui no Rio de Janeiro, vi, o cara tá bem, tá querendo o jogo, tá pedindo o jogo, e ele é o centroavante da equipe. O Bruno Henrique, ele é usado nessa função sendo uma opção, ele não é de origem centroavante. E eu gosto muito do Bruno Henrique. Acho que quando o Pedro não pode jogar, é a melhor opção, porque o Juninho ainda não está nesse nível. Então, assim, para uma estreia contra uma equipe que vai mais se defender,
que você vai jogar mais no campo do adversário, que você precisa do cara para fazer o pivô. O Bruno Henrique não faz essa função de pivô, ficar de costas para o zagueiro segurando a bola para os meias chegarem. O Pedro é muito inteligente para fazer isso, sabe proteger e dominar. É um cara que tem presença na área para as jogadas que vão ser construídas. O Flamengo vai ter mais posse de bola, vai estar mais no campo ofensivo. Eu concordo plenamente com o Pascoal. Era o Pedro ali na frente, durante o jogo, lá no final, cansou? Aí tira. Agora você vai pensar nessa formação para jogar contra o Chelsea? Eu não iria com esse meio campo para esse jogo. Eu iria com 2 jogadores de lado de velocidade e só 2 volantes. Eu não preciso de 3 volantes para esse jogo. Então, assim, eu tô com aquele companheiro lá, com o torcedor. O Luiz Araújo é melhor pelo lado direito, não é pelo lado esquerdo. Você pode botar o Bruno Henrique pelo lado esquerdo para fazer o corredor, até ser um segundo atacante, se juntar com o Pedro para ter o Arrascaeta alimentando esses 2 jogadores e abriria a mão de um volante. Ou o Pulgar ou o Jorginho. Só se o Jorginho estiver voando, estiver num momento assim, chegou sobrando, porque assim, tá chegando, tá se adaptando. Eu começaria com o Pulgar e o Gerson. Agora, se o Jorginho chegou numa passada, eu usaria mais o Jorginho contra o Chelsea. Que aí você precisa de mais experiência, mais competitividade ali no meio campo. Hoje não. E há quanto tempo o Jorginho não joga também? É preciso ver, leva de cabeça. Placar? Que a gente vai pro Verdão agora. 2-0 Flamengo. Eu acho que vai ser 2-1 meu placar. Você, Pascoal. Você quer dar susto? 4-0. É isso, tá dando susto ou não? 2-1 é o meu placar. Sim. 4-0 acho um placar bem plausível. Sim, ó. O seu? 2-0. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E pra continuar a sequência que eles estão dando, eu vou dar o meu palpite. O meu vai ser 3-1. E naquele ritmo maroto, sempre focado lá, ó. Dando pressão no finalzinho lá. E o goleiro, vocês sabem, sair estourando a bola e a gente recuperando e ir pra frente. Ganhar fácil. Hoje o Flamengo vai jogar fácil. Beleza? Com relação ao Pedro, eu já discordo do Oswaldo, Pascoal e do Zinho. Eu acredito que o Felipe tá fazendo certo. Até porque é ele que tá lá, né? E ele que tá durante o dia a dia vendo como é que tá funcionando os treinamentos do Pedro. Se o Pedro não tem aquela explosão de dar pressão no goleiro ou na zaga ali que tá com a bola, ele já vai ficar lento ali. E o Arrascaeta também, de 10, 8 já tá assim, ele quer ficar apenas com 1 ali. Por isso que o Pedro entra no lugar da Arrascaeta. O Felipe Luiz tá fazendo certo. A gente não pode se exaltar e achar que ele tá fazendo errado. Não. O cara tá todo dia ali, ele sabe como é que é e quem rende, quem tá performando. Mas bora pro jogo, que o jogo promete hoje e eu tô ansioso por ele, beleza? Se inscreva no canal ASR Plá, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais e compartilha com a galera, comenta, diz aí o que você acha. É o Pedro titular ou não? Beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.